O outro lado. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição da segunda temporada de O Outro Lado. O meu nome, já sabem, é João Almeida Rosa e hoje a minha companhia é uma atriz portuguesa, já com bastantes anos de carreira, porventura mais do que eu tenho anos de vida. Já passou também pelos principais canais de televisão portugueses, chama-se Custódia Galego. Olá, Custódia. Olá, João. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Custódia, é preciso coragem para deixar a medicina para trás e enverdar pelo mundo da representação? Eu não vejo muito as coisas assim, não deixei nada nem enverdei por lado nenhum, ou seja, foram acontecendo durante a minha formação. Eu, quando escolhi medicina, entrar na faculdade de medicina, eu queria mesmo entrar, e é uma área que ainda me interessa porque não há ciência mais desenvolvida e mais abrangente em relação à raça humana do que a medicina, mas depois por circunstâncias que provavelmente, como é evidente, têm a ver com a minha vontade e com os meus desejos, comecei a ir ao conservatório buscar gente para nos ajudar no grupo de teatro de medicina, e depois apercebi-me que havia uns testes para entrar na faculdade e que havia uma faculdade de formação para atores, e experimentei. E fui gostando cada vez mais e, portanto, foi inevitável a escolha, foi acontecendo a escolha a partir do momento em que eu não consegui fazer as duas formações ao mesmo tempo e percebi que... Não foi algo que decidiu de um dia para o outro? Não foi acontecendo ao longo da formação, porque eu fui continuando a fazer medicina até ao terceiro ano, ao mesmo tempo que estava a fazer os anos do conservatório. Costuma dizer que o campo da medicina não está assim tão afastado daquele onde trabalha. Porquê? Porque eu acho que tem a ver com os comportamentos humanos. A fisiologia também implica comportamentos, os comportamentos implicam fisiologia, e nós conhecermos o homem, o homem e a mulher, ou o humano, biologicamente também com certeza compreendemos e sabemos muito mais representar, no meu caso. Sentiu que ajudou ao longo da sua carreira, sim, em determinados momentos? Todo o conhecimento acerca dos comportamentos e do animal que é o homem, com certeza que me ajuda na minha profissão. É verdade que quando chegou a casa e contou que tinha terminado o conservatório, a sua mãe lhe disse: "Ai, que vais ser artista de cabaré"? Não foi bem quando eu acabei o conservatório. Acabar o conservatório era um argumento que eu tinha para a minha mãe não ficar tão chateada, porque eu foi tinha um curso superior que não era bem aquilo que ela imaginava. Sim, para ela uma atriz era um bocadinho cabaré. E portanto não convinha. Mas errou nessa previsão. Que tipo de artista temos aqui hoje? Espero uma atriz que ao longo da minha aprendizagem desta profissão consiga fazer uns géneros melhor do que outros, como é evidente, porque eu acho que a nossa boa execução ou má execução tem muito a ver com o gosto com que a fazemos, e portanto é óbvio que eu, se calhar, umas vezes gosto mais de fazer comédia, outras vezes gosto mais de fazer drama, outras vezes apetece-me fazer uma tragédia, e outras vezes apetecer-me a fazer um espetáculo cabaré, que são muito bons e podem ser muito interessantes. Fora esse comentário, como foi a reação da sua família? Foi a reação que tinha a ver com a idade deles e com a minha geração, que é um pavor imenso que atualmente também há e haverá sempre, de que conforme a profissão ou a formação que nós escolhermos, assim é mais facilitado ou não o se ingrar na vida independente, não é? E portanto, claro que é muito mais seguro se calhar ter uma filha com um curso de medicina, que os hospitais estão sempre a precisar de gente para trabalhar, do que propriamente um ator que obviamente que não tem sempre trabalho. Como é que reagiria se, por exemplo, um dos seus filhos chegasse a casa, em vez do curso de medicina ou arquitetura, quisesse ser, sei lá, jogador de futebol, músico, por aí? É engraçado porque os meus dois filhos têm essas vontades, músico e jogador de futebol. Portanto, acertaste completamente. A minha reação é bem diferente da minha mãe, ou seja, eu
nestes casos eu tento, pelo menos, mesmo que às vezes tenha muito medo, evidentemente, que eles não sejam felizes com as suas escolhas, que ajudar o mais possível a encontrar essa passividade com as escolhas. E hoje em dia não há profissões tão seguras e outras tão inseguras. Há umas mais e outras menos, mas eu acho que na minha vida eu percebi que as dificuldades podem ser encontradas em todas as áreas. Alguma vez mesmo que por pouco tempo se arrependeu da escolha que tomou, nessa altura? Não arrepender-me, não. Acho que o país que temos hoje, no contexto de hoje em dia, dá condições aos jovens para tomar a mesma escolha que a Custódia tomou. Ou seja, abdicar de um curso, teoricamente, onde o futuro está mais assegurado e entrar por um outro onde não é tanto assim. Não sei, tu que és mais novo, provavelmente dir-me-ás com mais ciência, mas assim o país neste momento não está a estimular o emprego, não é? Não está a criar postos de trabalho em lado nenhum. Depois, a nível da cultura, há uma coisa que ainda tem mais anos, que é a cultura não é estimulada nem é passada na formação dos jovens desde a primeira classe ou desde a pré-primária como um consumo que é necessário, ou seja, não estimulam a necessidade de consumir cultura. Portanto, é o que vem da origem. Não estimulando nos cidadãos a necessidade de consumir cultura, é evidente que se os cidadãos não têm essa necessidade, o Governo ou o Ministério da Cultura, ou seja, o que for, também não incentiva a criação, não é? E isso é tudo uma bola de neve que eu acho que tem que começar logo desde a formação, tal como estimula a necessidade de consumir roupa ou comida, ou seja o que for, também digamos que o alimento para o espírito devia ser estimulado da mesma maneira. Que tipo de medidas há para contornar este problema? Contornar, acho que não é possível contornar, tem que se começar, e espero que já se tenha começado na formação, como eu estou a dizer, logo desde o início da formação de uma criança, ou dos nossos cidadãos que vão ser adultos daqui a uns anos, que a necessidade de saber, a necessidade de ser curioso, a necessidade de consumir cultura, seja uma coisa que faz parte da formação, tal como é ensinar o abecedário, a matemática, o português, a sociologia, tudo. Não se ensina a ver ou ter necessidade de analisar uma obra de arte ou uma escultura ou um quadro, como se ensina se calhar hoje mais um bocadinho a escolher a comida mais saudável. É tão simples como isto. Não é possível. Eu dei durante alguns anos aulas, eu fazia a expressão corporal e dramática, mas num contexto em alunos que estavam em formação noutras áreas, e era um bocadinho absurdo, ou seja, o irem a um museu era só sair da escola, não havia, tive muita dificuldade em criar o interesse que poderia haver em observar e em criticar e em analisar uma arte plástica, por exemplo. A Custódia, que trabalha há muito tempo no mundo do teatro e da representação, sente no campo que hoje a geração mais nova está menos preparada? Eu não sei se está menos preparada, eu não quero acreditar nisso, porque isso até não é lógico, ou seja, tudo avançou, a ciência avançou, a ciência para ensinar, a pedagogia avançou, portanto não me parece que seja lógico que a juventude não está menos preparada do que quando eu era jovem. Não tem lógica. Agora, que eu sinto eventualmente, e isto tem o valor que tem, é a minha estatística, não fui ver estudos nenhuns, nem sei se existem, espero que sim, que a geração dos 20, dos que têm 20 agora, os 26 não senti tanto, mas os que têm 20 e para trás, não é? Gostava que tivessem mais curiosidade, gostava que tivessem
mais curiosidade aprofundada, ou seja, porque hoje com a net, não é? Digamos que é muito fácil aceder a qualquer coisa, de repente, quem era não sei quantas, deixa cá ver, que cor é que tinha os olhos, o que é que ela fez, o que é que ele... É fácil aceder a essa informação, mas digamos que é uma informação superficial, ou seja, que é o que eu costumo dizer das nossas seleções Reader's Digest, que era um livrinho que sabia que vinha os autores, a gente conseguia ter uma lista de autores, de escritores no instantinho, mas não sabíamos muito bem o que é que eles tinham escrito e que género é que era. A informação é muita e é muito superficial. E eu sinto que não há... Eu gostava que houvesse mais curiosidade em aprender, os jovens saber. Os jovens encaram a profissão de ser ator e atriz com menos seriedade. É um mundo muito cor-de-rosa. Eu acho que os meios de comunicação, tipo televisão, também estimulam muito isso. Há aqueles programas, os Big Brothers e esses programas que parece que... e os talentos, não sei de quê, concursos para encontrar talentos e... que sim, que serão muito bons para provar àquela pessoa que queria ser ator, ou queria ser cantor, ou queria ser bailarino, que se calhar tem potencial ao ser aceito, mas depois não se diz que tem que ir aprender. Para ser um bom profissional tem que ir aprender como um carpinteiro. A gente pode ter muito jeito para fazer uma mesa, porque tem jeito para fazer uma mesa, porque imaginou uma mesa, mas depois, se não for aprender como é que se faz tecnicamente, quais são os parafusos que se tem que empregar, quais são as serras que são mais competentes para aquela madeira, quais são as diferentes madeiras, não vai ser nunca um bom carpinteiro. E ator é um bocadinho, é igual, é como outra profissão qualquer. Tu podes ter muita capacidade para cantar, ser muito bom cantor e teres muita criatividade, mas depois não sabes dosear tecnicamente a tua criatividade, se não sabes colocar bem a voz, mais tarde ou mais cedo vais ficar sem ela. Estou a ser muito fatalista, mas eu acho que é só para tentarem compreender que todas as profissões, e esta é mais uma profissão, tem que se aprender para se fazer bem, e para se fazer cada vez melhor, e para se aprender cada vez mais a fazer. Em Portugal vive-se apenas uma crise financeira e económica ou também de valores? Não sei exatamente o que é que tu queres dizer com valores, mas sim, eventualmente sim, porque eu acho que tem este déficit de base, que é... não há um estímulo para que os jovens sejam curiosos e queiram saber mais e ser melhores e aprender mais. É tudo pela facilidade. Podes ir àquele programa, concorres para cantar e és cantor e a produtora dá-te logo é tudo muito dado de mão beijada. E não sei se é de mão beijada, porque eu acho que não é de mão beijada, porque isto também custa muito. A mim custar-me-ia muito imaginar nessa situação, ter que ir a um programa desses para mostrar que sei cantar bem e para tentar que alguma produtora dê conta de mim, imaginando que já tenho uma banda de garagem há não sei quanto tempo, que já tentei furar as produtoras por não sei quantas vezes e, portanto, ninguém me deu atenção e há agora a expectativa de um programa desses me dar atenção. E isso pode resultar, sim senhor, há um produtor que dá atenção, mas depois, se não és tu a querer aprender mais para te conseguires manter naquela posição, facilmente vais ao ar, porque há outro que vai fazer o concurso atrás de ti, é novo, é diferente e, portanto, é ele que vai ter o CD. E se tu não aprenderes e se não te consolidares na tua profissão, aquele primeiro avanço de uma produtora dar conta de ti, de pôr o CD, estou só a dar o exemplo da música, porque agora surgiu, mas atores é a mesma coisa. Tu podes fazer um casting para televisão, porque é mais fácil chegares ao grande público e ao conhecimento das produtoras do que se fizeres teatro, porque o teatro... A televisão está mais exposta. Não é porque o teatro tem menos valor ou mais, é porque não há público formado para querer ver teatro, para ter a motivação de combinar em casa, vou ao teatro, deslocarem-se depois de um dia de trabalho até uma sala de teatro, comprarem um bilhete, acharem que vale. É o tal déficit cultural. Sim. Não sei se respondi a isto para chegar que se há este déficit, provavelmente também há um déficit de valores. Mas valores é uma coisa tão abrangente que não sou capaz de dizer que sim ou que não. Acha que a sua área tem uma responsabilidade social? A minha área? De nas teatro, artes, da representação? claro.
Então, as artes, a política, tudo intervém no comportamento e nas opiniões, nas direções de qualquer cidadão. Um cidadão, para ser um bom cidadão ou um bom espectador de teatro, tem que saber escolher. Quer ver aqueles e não quer ver aqueles, porquê? Não gosto deste género, gosto daquele, portanto tem que ser ou deve ser um cidadão que não vai ao teatro porque sim, não é? E nesse sentido eu acho que é inevitável estar tudo ligado, ou seja, se eu não estou formada para ver, também não apetece ver e não sei apreciar. Se não sei apreciar, acaba por não haver tanto. Eu já me perdi nesta resposta. O que é que era a pergunta? Se a sua área tem uma responsabilidade social. Exatamente. Os temas que são abordados, a forma como são, isso não gera influência para os telespectadores? Sim, porque, por exemplo, tendo em consideração o produto novela. Exato. O produto novela digamos que é uma ficção naturalista e realista, portanto, ou seja, os temas, as personagens têm que ser muito próximos das pessoas que nos vão ver, e têm que dizer muita coisa às pessoas que nos vão ver, porque aquilo é um produto muito rápido de consumo e, portanto, as pessoas não podem estar muito tempo a pensar, tem que ser uma coisa que lhes diga que lhes diga diretamente respeito. E nesse sentido, sempre que nós possamos dar com um personagem, com uma história, informação às pessoas, e lá vou eu outra vez com a formação, ou faça as pessoas fazerem perguntas e irem à procura de saber coisas, é uma intervenção social, com certeza, não há dúvida nenhuma. Fala-se, por exemplo, na geração morangos com açúcar. Faz sentido esse termo? O que é isso? Pois é o que eu lhe vou perguntar. Faz sentido? Eu não sei o que é a geração morangos com açúcar. É aquela que mais consumiu morangos com açúcar, talvez na minha idade, um pouquinho mais novos. Mas porquê é que a tua geração achas que... Agora sou eu que tu podes responder, claro. É um termo não, mas porquê é que utilizado tu achas que a muitas tua vezes. geração consumiu os morangos com açúcar? Não, eu consigo responder rapidamente que a televisão entra pelas casas dentro, portanto basta ligar e para os canais até dependem de em que canal é que estava a televisão quando o espectador a ligou, porque é aquele que vai aparecer primeiro e na tua geração o canal que resolveu produzir morangos com açúcar achou que fazia... que iria ter muito sucesso, porque um canal de televisão é uma empresa, tem que ganhar dinheiro e o objetivo é ganhar dinheiro com os produtos que vende e que constrói. Por isso, com certeza que foi um risco, nada é seguro 100%, mas com certeza que achou que aquele produto iria dizer muitas coisas e dar muitas respostas àquela geração, certo? E, portanto, a geração consumiu, porque também é muito fácil de consumir. Agora... ao longo dos anos dos morangos com açúcar, eu acho que, por exemplo, eu que fui falando com pessoas dentro da minha área muito mais novas, eu acho que foi óbvio que, repetindo-me, ou correndo o risco de me repetir, mas é isto que eu quero dizer, houve muita gente que se apercebeu que esses possíveis atores que começaram nos morangos com açúcar, se quiseram continuar a ser profissionais, tiveram que ir à luta, tiveram que ir para as escolas, tiveram que ir aprender fazendo, tiveram que ir fazer teatro, tiveram que ir lá fora para continuarem a ser atores, porque senão continuariam a ser aquelas pessoas com jeito para interpretar um texto e que aquele personagem que lhes foi pedido tem muito a ver com eles. Agora, representar não é isso. Como é que se prepara para um papel? Estuda ou pesquisa sobre as características do personagem? Como é? Tudo isso. Dependendo se é teatro ou televisão ou cinema, mas normalmente, em geral, baseio-me primeiro no texto, ou seja, na história que está contada, apercebo-me de qual é que é a função da personagem na história, o que é que se pretende com aquele personagem, e depois vou fazer dele uma pessoa, com todos os conteúdos que há
na pessoa, que tem os limites do que está escrito, mas aquela personagem, tal como as pessoas, quando estão numa ação, não têm só aquele comportamento, têm outra história que vem para trás daquela ação e para a frente, eventualmente, daquela ação. E, portanto, depois vou construindo no sentido dela ser cada vez mais verdade dentro de mim e cada vez mais verdade para os outros. Como é que se lida com a responsabilidade de saber que se pode estar a influenciar quem nos vê? Bem, porque se eu me apercebo que estou a influenciar, então duas coisas boas podem estar a acontecer. Estou a fazer muito bem, porque as pessoas estão a dar-me atenção, e estou a fazer bem socialmente, porque se calhar vou mudar alguma coisa. Qual foi o papel mais difícil que teve? O último. Porquê? Ou o próximo. O último porque já o acabei e deu-me o trabalho que eu sei que me deu, e o próximo porque ainda não sei o trabalho que me vai dar. E aquele de que mais gostou? Não tenho, é sempre o próximo. Houve algum com o qual se tivesse identificado especialmente? Todos. Nenhum especialmente? Não, todos. É mais fácil quando sente semelhanças entre si e o papel que lhe atribuem, ou quando há mais diferenças? Eu acho que é mais difícil quando o próximo personagem tem muito a ver com o último e com o risco de me repetir. Isso é a grande dificuldade. E já sentiu o que aconteceu? Senti, fiz logo qualquer coisa para deixar de sentir, mas sim, deve ter acontecido algumas vezes, com certeza, todos falhamos. Em As Lágrimas Amargas de Petra von Kant fez de lésbica. Como é que foi interpretar esse papel? Foi como outro qualquer, ou seja, o facto da tendência ou da preferência sexual ser diferente do comum ou da maioria, é uma característica da personagem. E, portanto, tem a dificuldade da construção da personagem, não é por ela ser gay que me foi mais difícil. Não foi algo inibidor? Não, o que me inibe normalmente nesse caso era teatro, o que me inibe é durante o processo da construção, quando uma pessoa está todos os dias a ensaiar, ou todos os dias a tentar decorar o texto e não tem a certeza que aquilo está a fazer está certo, anda à procura. Isso é que às vezes me inibe, porque sinto a dificuldade e quero não ter. Na sua estreia no teatro fez uma cena em que estava completamente nua, certo? Sim, foi a Melibei assim, sim. Não é um contexto também esse inibidor, mas de uma forma diferente? Claro que sim, ou seja, o facto de expormos o nosso corpo sem a proteção da roupa que desde sempre, ou desde Adão e Eva, nos ensinaram que era melhor ter em cima para tapar whatever, o corpo todo. Se normalmente eu ando assim e de repente tenho uns minutos em que tenho que tirar a roupa, por um lado faz sentido, tem que fazer sentido, não é? Senão ponho em causa porque é que eu tenho que tirar a roupa, e por outro lado, sim, é uma chamada de atenção, e por isso, mas volto a dizer que se toda aquela construção do trabalho for caminhando para essa cena em que tem que estar nua, não é? Digamos que a inibição vai-se desconstruindo ou vai desaparecendo ao longo da conclusão do trabalho, e quando se conclui, acho que já não se sente. Como é que reagem as pessoas à sua volta, nesse caso específico, lembra-se? Quando acabou a peça? Sim. Eu acho que reagem como... Ou seja, eu não senti diferença entre a opinião das pessoas que vieram falar comigo no final dessa peça porque fiquei nua, do que com o final do Vulcão, que era um monólogo que dizia emocionalmente muito às pessoas, ou na rua, quando as pessoas foram vendo esta áurea do Dancing Days, que era uma bipolar, e que também pôs muitas questões às pessoas que têm... familiares com essas doenças, que é mais comum do que nós pensamos. Não é nada bom quando lhe dizem que finge muito bem? Pois não, isso me disserem, vou um bocadinho deprimida para casa, assim. Mas porquê? Se finge bem... Porque representar não é fingir, pode ser um fingir o mais a sério possível, posso admitir, ou seja, é tentar
e conseguir, ou seja, conseguir com que aquelas palavras sejam minhas e foram construídas e escritas por outro, com que aqueles sentimentos sejam meus durante aquele tempo em que eu estou a trabalhar o mais possível, e não fingir que estou triste, ou não fingir, é estar mesmo triste, é não fingir que estou decepcionada, é tentar estar mesmo decepcionada. E portanto, se um público de fora diz fingir, eu primeiro tenho que ver mesmo se ela está a dizer mesmo fingir negativamente, ou é uma coisa boa e ela está a aplicar a palavra fingir e eu estou a negativar essa palavra. Não, eu quero que as pessoas acreditem o mais possível que aquilo que eu estou a representar é verdade. Acreditem. Quando falam comigo, não como Custódia, e falam como se eu fosse a Áurea, ou a personagem que as pessoas estão agora a lidar mais com elas, e falam comigo como se eu fosse a Áurea, isso é o que me agrada. Já lhe disseram muitas vezes que finge bem. Sim. O que é que tem de Portugal e de Espanha? Espero que o bom de um e o bom do outro. E o que é o bom de um e de outro? A minha parte espanhola e a minha vivência, que foi até o pai aos 17 com alguma frequência, portanto havia grande parte do ano que eu estava lá. Principalmente no verão, não é? Pois, exato. Tem um brio acerca das coisas deles que eu acho que nós não temos. Como por exemplo? Brio na língua, que eu acho que é a minha explicação para eles não aprenderem com tanta facilidade como nós as outras línguas, até fazem uma certa pressão para não falarem, parece, mas eu acho que é por brio da sua própria língua, querem que a sua língua é que tenha importância para eles e para os outros que vão lá. Brio na sua própria cultura, todos os géneros, por exemplo, teatrais que fazem parte da história de Espanha, por exemplo, a zarzuela, que eu não acho particularmente graça, mas que eles tentam manter, porque é um género de teatro que faz história na cultura deles, e nós não temos tanto, eu acho que nós não temos muito brio naquilo que somos. Tem um orgulho próprio que nós não temos. É. E a Custódia traz também um pouco desse orgulho para si. Ainda ontem disse mais, pela milésima vez, estava numa esplanada à beira-rio e a olhar para aquela paisagem assim, é incrível, nós temos um país, uma cidade maravilhosa. E eu que acho que tenho atenção a isso, também comento muitas vezes, cada vez que eu vou a uma cidade da Europa estrangeira, calcorreio aqueles museus todos, as ruas, os metros, tudo, e que não faço isso, por exemplo, sempre em Lisboa. Onde é que foi mais feliz? E aproveitando que falou das cidades, nasceu em Beja, viveu algum tempo em Porto Alegre, passou muitos verões em Espanha, agora vive em Lisboa. Acho que fui mais feliz aqui, à medida que fui crescendo. Eu costumo pensar que agora apetecia-me parar, já não queria ter mais anos, mas não me lembro de me apetecer quando tinha 20 ter 10 ou 15, não me lembro de quando tinha 30 apetecer-me voltar aos 20, não me lembro, quer dizer, lembro-me de ter gente a perguntar-me e eu pensar nisso, e muitas vezes também pelas conversas, que isso é muito comum, como conversa, não me apetece voltar atrás. Claro que se pensar muito bem em algumas coisas que fiz e que podia modificar, porque tenho a certeza que podia ser melhor, sim, mas eu acho que é um bocadinho como os personagens, acho que ontem fui mais feliz do que ontem. E tem tendência para continuar assim? Quero continuar assim. Na sua vida particular ou profissional, alguém sem o qual não fosse o mesmo? Todos os que passaram pela minha vida, se não tivessem passado, eu não seria a mesma. Lembra-se da primeira vez que a reconheceram na rua? À medida que vou sendo entrevistada, apercebo-me que se calhar o que é mais comum é as pessoas fazerem uma lista do que é que fizeram, terem caixas de fotografias sequenciadas ao longo do tempo. Eu não tenho. Mas como é que é o contacto entre a Custódia e o público?
É bom. Abordam-na muitas vezes. Sim, mais quando estou a fazer televisão do que quando não estou, mas sim, eu tenho a perspectiva de que mesmo quando acaba um grupo, um espetáculo de teatro, por exemplo, agora estou com o Guru em digressão aos fins de semana, as pessoas, não é todas, como é evidente, mas muita gente fica à nossa espera para falar connosco sobre o que é que achou da peça e dizer-nos, falarmos também das personagens que estamos a fazer na televisão. Tem gosto e tem vontade de nos agradecer por aqueles bocadinhos que nós lhes proporcionamos. Eu, por exemplo, dos elogios que me souberam melhor, não é que seja o melhor elogio, mas os que me souberam melhor foi, por exemplo, lembro-me disto que parei num parque de estacionamento e depois já não me lembro se não tinha moedas para pagar e é daqueles parques de estacionamento que já não tem quase pessoas naquele guichezinho, naquele aquário, e eu não via perspectiva de pagar com moedas nas máquinas, e lá procurei o senhor finalmente e disse: olha, não tenho moeda, não sei quanto me quer de pagar isto, e ele disse-me: não paga nada, que eu gosto muito de si e fez-me rir ontem e portanto não tem nada a pagar porque me fez rir. Isto é bom, é dos elogios que eu mais gosto. Diga-nos uma coisa em si que a particularize, de que goste. A minha postura sempre positiva em relação às dificuldades. E uma de que não gosto, pelo contrário? O medo de não conseguir alguma coisa. E tem recorrentemente? Sim. Se pudesse conhecer o outro lado de alguém, de quem seria? Não sei. Não tenho assim... Não tenho... Alguma pessoa que a inspire, de quem seja, entre aspas, adepta? Às vezes não conhecemos o outro lado. Pois, mas é que aquilo que me surgiu logo assim que tu me fizeste essa pergunta foi... mesmo que nós conheçamos muito bem uma pessoa, e eu tenho... não muitos, mas eu acho que são muitos, porque são muito, muito amigos na profissão, em quem eu confio muito, tanto para fazer perguntas como para dar opiniões, tanto para ajudar como para ser ajudada. Não é possível, mesmo que a gente conheça muito bem, ou acho que conheça muito bem, ou tenha a certeza que conheça, porque o conhecimento que nós temos das outras pessoas é aquilo que elas nos dão, não é? Acho que não é muito possível estar na cabeça das outras pessoas. Aliás, quem vou acabar, e de certeza absoluta, por conhecer muito melhor até do que eu, e muito melhor de todas as outras pessoas de quem eu gosto e com quem eu convivo e vivo, são as minhas personagens, porque têm o limite que eu lhes dou. Agora, o manancial de emoções, o manancial de comportamentos, o manancial de tudo que é uma pessoa, tu nunca vais conhecer. E isso de conhecer o outro lado da pessoa, o que é também? O que é conhecer o outro lado? É o profissional que tu tens à frente e que só conheces profissionalmente, e que tu, ao longo por exemplo, em todos os grupos de trabalho, principalmente de teatro em que eu estou, de televisão também, e nós estamos muito mais tempo juntos. Em televisão, que estamos de 9 meses a 1 ano, e teatro normalmente são 2 meses, 3, depois depende da quantidade de espetáculos que fizermos. Nós estamos com as mesmas pessoas muito tempo, sempre, e portanto nós vamos conhecendo, e em teatro, por exemplo, temos que nos expor emocionalmente muito, temos que nos dar muito àquelas pessoas, temos que ser generosas no nosso trabalho, e portanto é evidente que vamos falar muito de nós, não há possibilidade de não querer ter intimidade com aquelas pessoas com quem trabalhamos, aquilo tudo estamos a trabalhar de nós naquele grupo de trabalho, mas mesmo assim tu só conheces aquilo que os outros te dão a conhecer. E, portanto, para mim, nem sei o que é o outro lado. Só há um lado para mim, que é
o que os outros me dão e querem que eu conheça. Em relação aos seus filhos, não há essa vontade ou curiosidade? O outro lado, agora em relação aos meus filhos é outra Lá coisa. está, que não é dado. O outro Era lado o que é dizia. aquele que eles escondem da mãe. Exatamente. Pois, não sei se tenho muito interesse, não. Porque nós mesmo, individualmente, não é preciso ser novo, velho, nós somos um conjunto de sentimentos e de emoções, não é? Um conjunto de comportamentos. Eu uso muito comportamentos porque é para abranger isso tudo. Que é, tu adaptas-te ao grupo onde estás, à pessoa onde estás, não é? Tu não é que sejas mau com um e muito bom com o outro, não é isso. Eu acho que tem a ver com a expectativa que o outro tem de ti e se tu queres ou não colaborar com essa expectativa, dando aquilo que tu tens que possa colaborar com isso que ele espera. E hoje nós ficamos por aqui. Quero agradecer mais uma vez à Custódia Galego, que aceitou estar connosco. Agradecer também a quem nos ouviu lá em casa, ao excelente feedback que recebemos depois da entrevista com o Valete, que está disponível em podcast no YouTube, para quem ainda não viu. Desejar-vos uma excelente semana e até à próxima segunda-feira.